Olá, boa noite pessoal do Bem Viver, a nossa comunidade da Fuliban, né, que já começou há algum tempo e que a gente está aqui num projeto juntos, no projeto do Eu Posso, no projeto de que tudo pode ser melhor, né, no projeto de que juntos somos maiores, juntos somos melhores. E eu tô aqui mais uma vez para agradecer a audiência de hoje. Esse programa está sendo gravado, mas podem deixar os comentários, podem deixar as perguntas, podem deixar as dicas, que eu tô aqui para responder, eu tô aqui para aprender junto com vocês, tá? Então, eu gostaria de dar as boas-vindas, né, a todos que estão chegando, a todos que pararam o seu dia para realmente ouvir, para se conectar com a minha mensagem, com o meu propósito, né, de pregar, né, uma vida bem vivida, né? Eu acho que a nossa vida não pode ser vivida de qualquer jeito. Nós tivemos aí acontecimentos que demonstram isso, né, que o melhor momento é o agora. Então, com mais razão, né, esse 2021 já vai ser um ano, né, todos nós esperamos um ano melhor, né? Então a gente tem muitas boas perspectivas pela frente, muitos projetos, muitos planos para serem executados do jeito certo, né, e no tempo certo. Então, antes de mais nada, eu gostaria primeiro de agradecer a presença de todos e depois de lembrar as nossas palavrinhas mágicas, que são aquelas palavrinhas que fazem com que a gente não desligue nosso cérebro, né? Que fazem com que o nosso cérebro não entre no modo stand-by e que a gente realmente tenha um insight, tenha uma ideia, uma intuição para realmente ir para o próximo nível, que é o que todos nós queremos e estamos procurando desde que estamos nessa comunidade, né? Então, as palavras, isso eu já sabia, isso é óbvio, e eu não mereço, são palavras que desligam o nosso cérebro, são palavras que impedem que a gente aprenda algo melhor, que a gente organize uma ideia que a gente está tendo agora, junto com as outras que a gente já tem, né? E trace um novo rumo e conecte com outras situações, com outras coisas que realmente poderiam trazer, né, nossa vida para um outro estágio, para um outro lugar, né? Para o próximo nível. Então, vamos lá, vamos falar hoje sobre um assunto bem interessante e que eu já conversei sobre isso no meu Instagram sexta-feira, né? Mas eu quis repetir aqui porque eu achei que foi uma coisa tão reveladora. Foi uma conversa que eu tive com uma amiga muito querida e ela me falou umas coisas que eu fiquei pensando. Eu falei no Instagram, eu queria compartilhar aqui com vocês essas ideias, fazer alguns links com coaching, fazer alguns links com tudo que a gente vem aprendendo, com tudo que a gente vem trazendo mesmo, né, para o nosso bem-estar. E ela me falou uma coisa que é o seguinte, ela falou assim: Vivian, tem pessoas que precisam se reabastecer, né? Então vamos lá, né? Voltando. Como que você se reabastece? A minha pergunta é essa, né? Para você. Nós estamos começando 2021, cheio de energia, cheio de propósito, cheio de propostas. Mas e a hora que o ano estiver ali, né? Já caminhando para o meio, a vida começa a dar uma engrenada maior, mas a energia, né, nossa bateria começa a querer diminuir, né, começa a falhar. Como que você lida com essa situação? Como que você consegue se reabastecer, se revigorar, se reenergizar? E essa que foi a nossa discussão. E foi interessante porque eu sempre pensei em toda a minha vida que reabastecer era viajar, era andar na rua, ir para academia, ir para um restaurante, sempre coisas voltadas para fora, né? Porque são coisas que a gente faz, mas que a gente não faz às vezes, a gente faz meio que como uma obrigação, né? Então, eu pensava assim, fazer uma viagem, encontrar com os amigos, sempre alguma coisa voltada para as demandas externas. E até aí tudo bem, né? Mas o que ela me explicou? Ela falou assim: Vivian, pessoas como você,
que são pessoas extrovertidas, né, que gostam de uma vida social, que lidam bem com pessoas, que se conectam facilmente, né? E o meu perfil, né, como eu já falei para vocês aqui anteriormente, meu perfil é comunicadora, né? Então realmente eu me reabasteço fazendo coisas para fora, né, me movimentando, levando a minha vida para coisas que estão fora do meu ambiente, né? Mas fazendo uma leitura me reabastece, conversar com a vizinha, levar meus meninos para brincarem, para andar de bicicleta, enfim, tudo que faz essa conexão com o mundo, com o céu, com o sol, me conecta muito, me regenera, me revigora, me traz uma sensação de bem-estar e de recarregar as baterias mesmo, né? Então, para mim, que sou uma pessoa comunicadora, né, esse tipo de atividade, ele me faz realmente me reorganizar e me restabelecer ao estado de energia primordial. Mas também, ela falou assim, Vivian, existem outras pessoas que para se reabastecer, para se reenergizar, para se reconectarem consigo mesmas, elas precisam ir para dentro, né? E no caso dos perfis comportamentais, como eu já comentei, principalmente dos analistas e alguns planejadores, né? Que são aquelas pessoas assim, mais intelectuais, muito caprichosas nos seus trabalhos, muito perfeccionistas, muito exigentes, mais individualistas em algumas atividades, essas pessoas, de fato, elas precisam se reenergizar voltando para dentro. Ou seja, se ela estiver em casa dormindo, para ela é um ótimo programa, vendo televisão, estando com os filhos em casa, ficando quieta, ficando no espaço dela, fazendo o que ela gosta de fazer, né? E aí, até aí tudo bem, né? Assim, é interessante, um quer ir para fora, outro quer ir para dentro e tá tudo bem, faz parte da vida. Mas o que me chamou a atenção é que muitas vezes eu refleti sobre a minha conduta em relação às pessoas com as quais eu convivo, né? E aí ficou muito claro para mim que muitas vezes a gente tende a querer padronizar as pessoas que convivem com a gente. A gente esquece que nós somos diferentes, né? Então, fazendo uma live essa semana passada com uma conhecida muito querida, falando sobre a volta às aulas, sobre as crianças, e ela me trouxe um questionamento, né? Uma revelação até para mim, que eu já sabia, mas que eu levei um tempo para eu retomei essa ideia com a fala dela, que foi o seguinte, ela falou assim, olha, Vivian, quando você está assistindo a aula online com seu filho de 6 anos, você tem que lembrar que ele é uma criança de 6 anos. E o que acontecia antes, né? Pelo menos no ano passado, quando ele engrenou nesse ritmo de pandemia, de aula online, né? Nós mães ficamos muito perdidas, ficamos muito ansiosas, porque a gente queria que as crianças se sentassem no computador e prestassem atenção como se estivesse em sala de aula. Se nem na sala de aula elas fazem isso. Mas a gente que é mãe, não tem a didática, né, assim, certa. A gente ficou ali em pânico, querendo que o menino ficasse sentado, prestando atenção o tempo todo. E aí, essa fala dela de que eu tenho que pensar que ele é uma criança de 6 anos e que vai ter hora que ele não vai prestar atenção, vai ter hora que ele vai desconectar, né? Enfim, vai ter dia que ele vai ficar muito bem, mas também vai ter dia que não vai prestar atenção em nada. Isso me trouxe uma calma, me trouxe uma paz muito grande e realmente me ajudou a fazer uma semana tranquila. Ele saiu do infantil, né, pro primeiro ano, então já teve a tarde toda de aula, e aí ele ficou super bem. Mas por quê? Porque eu estava calma, né, eu que sou a mãe, fiquei ali tranquila, mesmo que tinha hora que ele não prestasse atenção, eu fiquei muito relaxada, deixando ele viver aquele momento, ele perceber, ele assimilar, né? Eu for para uma escola nova, então tem muitas coisas ainda que ele realmente precisa processar. E por que eu tô falando isso? Porque com as pessoas que convivem com a gente, nossos maridos, nossos pais, nossos tios, nossos filhos, é a mesma coisa. Primeiro que a gente esquece das diferenças de idade, das diferenças de vivências, das diferenças de experiências, né?
E aí, a gente tem que pensar o seguinte, que tem uns que realmente vão se reabastecer, vão ficar mais felizes, vão ficar mais relaxados, estando junto com as pessoas, estando no ambiente social, vivenciando esse momento mais compartilhado, né, mais voltado para o externo, né, para o que a maioria faz. Mas também a gente não pode esquecer que vão ter outras pessoas que convivem com a gente, e pode ter gente aí que às vezes é marido, às vezes é um filho, que convive muito de perto e que precisa de se reabastecer de um jeito totalmente diferente, que é estando em casa, que é dormindo, que é ficando quieta, que é realmente fazendo alguma coisa se for uma criança montando um brinquedo, jogando um jogo, se for um adulto lendo um livro, contemplando o céu, o sol, mas enfim, são coisas que a gente acha que é besteira, né? A gente acaba julgando e querendo trazer essas pessoas para as coisas que a gente gosta. E eu confesso que muitas vezes eu fiz isso. E aí, por isso que para mim foi tão importante entender que cada um tem um jeito de se restabelecer, cada um tem um jeito de se reconectar, né? E se a gente está aqui falando de bem viver, se a gente está aqui falando de bem-estar, a gente tem que começar a realmente entender a nossa diferença do outro, né? E não simplesmente colocar todo mundo no mesmo pacote e achar que tem que ser igual, porque se para mim está sendo bom, para o outro vai ser também, né? Vale a gente realmente realizar aquele exercício de empatia. Olha, hoje eu tô a fim de fazer uma caminhada, de admirar o sol, de tomar um café na padaria. Quem quer ir comigo? Quem gosta de ir comigo? Né? E a gente realmente avaliar dentro da nossa casa quem que gostaria de fazer essa programação, porque às vezes seu marido não gosta, mas você tem um filho que gosta, né? Ou ninguém de sua casa gosta e sua mãe gosta, e aí você pode realmente fazer certas atividades com aquelas pessoas que estão conectadas, porque dentro de uma família a gente vê que às vezes é difícil todo mundo querer ir para o mesmo lugar, todo mundo querer fazer a mesma coisa. E eu não digo isso agora, né, que os filhos estão pequenos, né, alguns não têm filhos, outros só têm filhos grandes, mas principalmente depois que os filhos crescem, né? Eu escuto muito as mulheres falando isso, né? E não é nada pessoal o filho não querer fazer uma atividade com você, o marido também não querer fazer uma atividade com você. É simplesmente o gosto dele, a opinião dele. E quanto é difícil a gente respeitar isso, né? Eu vou te dar um minutinho aqui de reflexão para você pensar se realmente você tem respeitado as pessoas que estão no seu ambiente, tem entendido o momento delas, né? Às vezes a gente fala assim, ah, mas que chatice, nossa, mas fulano é muito sistemático, ah, mas, né, deixa isso para outro dia. E não, né? Às vezes, o quanto a gente não tá, às vezes, banalizando esse momento que é importante para uma pessoa que nos quer bem, que cuida da gente, né? Então, se a gente está aqui buscando o nosso bem viver, né? Então, que a gente reflita realmente sobre essa questão da gente querer que o outro tenha o seu bem viver também, né? Não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que também para mim é difícil, é desafiador, mas que foi muito importante aprender isso, entender que cada perfil comportamental, que cada ser humano, independente do que, né, do perfil que apresenta, e como eu já falei em outras ocasiões, existem 4 tipos de perfil comportamental, que é o executor, que é o comunicador, o planejador e analista, e dentro desses 4 perfis não existe perfil certo, não existe perfil errado, não existe perfil bom, não existe perfil ruim, e que todos eles trazem os seus recursos, que são as suas potencialidades, e as suas interferências, que são aquelas características que podem realmente prejudicar, dependendo da meta, daquilo que você está querendo realizar na sua vida naquele momento. Então, nem todos os seus recursos são bons para aquilo que você está fazendo hoje. E nem todas as suas interferências são ruins para aquilo que você quer fazer hoje. Por isso que o trabalho de coaching, ele é muito efetivo nesse momento.
porque ele realmente te aciona os recursos certos e te ajuda a minimizar as interferências que estão realmente impactando na sua jornada daquele momento. Porque pode ser que tenha umas que não vão te influenciar em nada, você não vai nem precisar trabalhar com elas, mas vão ter outras que vão te prejudicar em muito e você vai acabar entrando naquele ciclo de autossabotagem, né? E realmente não vai conseguir alcançar as suas metas. Então, gente, é importante a gente relembrar isso, né? Que os nossos perfis são diferentes e que, independente do perfis, nós somos seres humanos diferentes. Né? E como 2021 é um ano que já mostrou que vai ter uma vida diferente, que nós vamos realmente retornar às atividades externas, né? A vida tá ganhando um curso normal, entre aspas, né? Aos poucos, a nossa tendência é o quê? Acionar o nosso piloto automático, querer colocar todo mundo no mesmo balaio e sair naquela pressa, naquela vida desenfreada, naquela vida que a gente se desconecta do que é o mais importante, né? Que é aquilo que está dentro de nós, que é o estado de presença, que é a nossa necessidade realmente de entender o que a gente está sentindo, o que a gente quer, né? Para que a gente tenha clareza do que a gente vai fazer naquele dia. Então, que você comece a sua semana cheio de projetos, cheio de planejamento. Você já planejou essa sua semana? Já colocou no papel tudo que você quer fazer? Uma dica importantíssima e que eu ajudo muitos meus coaches dentro do processo de coaching, que é justamente isso. Coloque no papel pelo menos as suas 5 prioridades daquele dia, que são as demandas mais importantes. Isso vai te fazer não só esquecer, mas como se você tiver alguma janelinha, algum horário que, né, alguma brecha dentro do seu horário, você já vai conseguir adiantar. E você vai conseguir também ter clareza ao longo dos seus dias da semana. Se acontecer algum imprevisto, se acontecer alguma necessidade de recalcular a sua rota, você já sabe como que você vai fazer isso. Não confie na sua memória. Não confie naquele estado, naquele momento. Eu consigo, eu dou conta. Não superestime a sua memória. Né? Quando a gente coloca no papel, a gente entende que a gente precisa anotar, que a gente precisa realmente avaliar o que a gente está fazendo. A gente tem a sensação de quê? De produtividade. Né? A sensação de que acabou o dia, eu não fui engolida pela minha jornada, não fui engolida pelo meu dia. Pelo contrário, dei conta e ainda sobrou tempo. O que eu vou fazer agora que sobrou um tempo? Eu vou ler um livro. Eu vou ver um programa de televisão. Eu vou simplesmente fechar o olho. Eu vou dormir mais cedo, né? Tudo isso vale. Por quê? Porque a gente sabe para onde a gente quer caminhar, né? E eu sei que todo mundo que está aqui já tem esse caminho desenhado, já está se alinhando com as suas potencialidades, né? Atentando para as suas interferências e planejando a sua semana dia a dia. Fica a dica aí, hein? Espero que vocês tenham gostado desse programa de hoje. Né? A gente fez um mix aí, um combo do coaching com o bem viver, com o reabastecimento, né? Lembrar sempre disso e com a nossa capacidade de não colocar, né, todo mundo do mesmo jeito, né? De entender as nossas diferenças, as nossas demandas e mais importante do que isso, de entender que o nosso tempo é diferente do tempo do outro e tá tudo bem. Porque não tem certo e nem errado. Tem o meu tempo, tem o tempo do outro. Não existe aquela máxima que a grama do vizinho é mais verde. Não é. Se você está alinhado com aquilo que você quer, se você já tem um projeto em mente e se você sabe como vai executar, você vai chegar lá. Não tem dúvida. E lembrar sempre que é o momento mais desafiador da caminhada. E eu digo por mim, que sou uma pessoa comunicadora, né, e que é uma interferência no meu caminho, mas para que você fique muito atento, porque isso pode acontecer com você, é o momento da consistência. Não é só começar, não é dar os primeiros passos, é continuar. Realmente esse é um momento de muito desafio, que requer muita força e é nesse momento que você precisa se reenergizar, reabastecer, recarregar a sua bateria. Então anote tudo que você gosta, as coisas que realmente vão te preencher, para na hora que chegar esse momento você não escorregar
e não se sabotar. Combinado? Então, um beijo, muito obrigada. Fico muito honrada com a presença de todos que estiveram aqui, que me ouviram, né? Espero ter contribuído aí com a sua semana. Anote, sempre traz seu caderninho, anote essas dicas que realmente vão fazer o diferencial na sua vida, tá bom? E nos próximos programas teremos novidades. Fiquem atentos porque vai ter muita coisa boa. O Bem Viver de 2021 promete. Nós vamos mesclar muito nossa programação justamente para que realmente a gente aprenda, a gente compartilhe, a gente possa somar cada dia mais as nossas forças, as nossas potencialidades, ok? Não esqueça de curtir, não esqueça de encaminhar para outras pessoas, se inscreverem no canal, porque nós estamos aqui de coração aberto para contribuir para o seu bem viver. Uma boa noite e tenha uma ótima semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.